As tropas russas o chamam de o palhaço das bolas de aço. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Uma figura que já era absurdamente popular na Ucrânia ganhou visibilidade mundial e uma admiração quase universal. Tirando meia dúzia de lambedores de Putin, que ainda o chamam de palhaço, até as tropas russas perceberam o quanto isso não condiz com a realidade. Já é piada corrente entre os russos que disseram que iríamos enfrentar um exército comandado por um palhaço e encontramos um palhaço com bolas de aço. Na verdade, essa ideia que a Ucrânia é presidida por um palhaço pode ter sido um dos principais erros de cálculo do Putin nessa guerra. Não há dúvidas que Putin contava com a fuga de Zelensky logo no início da invasão, o que tornaria seu trabalho de apontar um governante pró-Rússia muito mais simples e sua guerra poderia, de fato, ter acabado em poucas horas. Afinal, como um comediante vai se meter em uma guerra? Como ele enfrentou grupos militares de sabotagem tentando matá-lo por várias semanas? Como ele conseguiu manter a unidade das forças ucranianas? Conseguiu as doações dos países europeus, que é algo essencial nesse momento? Parece quase impossível, né? Mas essa confusão poderia ser esclarecida com uma breve descrição biográfica de Zelensky, junto com o entendimento do que ele significa na política ucraniana. Volodymyr Zelensky nasceu em Kryvyi Rih em 1978. Kryvyi Rih é uma cidade de tamanho médio, mais ou menos 600 mil habitantes, bem no centro do país, onde se fala mais russo do que ucraniano. Ele é filho único. O pai era um professor de engenharia e a mãe uma dona de casa. Era um lar de classe média, mas de pessoas extremamente inteligentes. Além do russo, ele aprendeu também o ucraniano e o inglês, que fala fluentemente. Volodymyr Zelensky cursou Direito, se formou como advogado e chegou a atuar como advogado por algum tempo na região. Porém, como tantas outras pessoas, eu inclusive, ele considerou insuportável a vida dentro da burocracia judiciária e decidiu apostar em um passatempo que tinha da época do colégio, a comédia. Um tipo de comédia típico ali da região das ex-repúblicas soviéticas, que não é muito comum por aqui, uma espécie de stand-up em grupo. Participou de alguns grupos e começou a fazer bastante sucesso numa competição que tem desse tipo de comédia por lá, chamada de KVN. Inclui grupos de toda a região da antiga União Soviética, inclusive da Rússia. Ele fez vários shows em Moscou e chegou a ser campeão da KVN em 1997. Até que ele decidiu montar o seu próprio grupo, o Kvartal 95, ou Quarteirão 95, em homenagem ao bairro ou região de Kryvyi Rih, de onde veio a maior parte do grupo. É importante notar que, além de atuar, Zelensky já era quem escrevia a maior parte dos enquetes do seu grupo. No ano 2000, porém, a KVN brigou com alguns integrantes do grupo do Zelensky e expulsou o grupo da competição, porém convidou Zelensky a continuar atuando com outras pessoas. Zelensky recusou-se a abandonar os amigos e aposentou a carreira. Neste momento, decidiu criar uma companhia de produção independente em Kiev. Conseguiu financiamento no banco, montou um estúdio e criou a companhia de produção de conteúdo que tem o nome Kvartal 95, tal como o grupo. Fechou o primeiro contrato em 2003 com a rede de televisão 1+1, onde fez vários shows de sucesso, particularmente um especial de 2004 em que ele comandou não apenas o seu grupo, mas vários artistas conhecidos no país. O principal programa produzido por ele se chamava Vershini Kvartal, ou Quarteirão à Noite, e consistia de alguns quadros cômicos sobre assuntos de cultura e comportamento. Além de empresário, escritor e produtor, Zelensky também atuava, sendo o principal astro do estúdio. Em 2005, ele fechou o contrato com outro canal de televisão, na verdade, o maior canal de televisão da Ucrânia, chamado Inter. O novo canal, porém, exigiu que pelo menos uma parte dos quadros de humor incluísse críticas a políticos, porque até ali a política era algo que ele deixava de fora, porque, bem, em países da antiga União Soviética, liberdade de expressão não era alguma coisa que o pessoal estava acostumado. Mas Zelensky foi fundo nisso. Ele fez quadros zoando todos os presidentes da região, inclusive o presidente da Ucrânia à época, Viktor Yanukovych,
Vladimir Putin, Alexander Lukashenko e vários outros. Isso fez um enorme sucesso lá. Como você pode imaginar, uma sociedade que até pouco tempo sequer podia criticar os seus líderes, agora via na televisão quadros espinafrando os caras com humor. Como nós libertários sempre reforçamos, mas é algo de conhecimento geral, o humor é uma das principais armas contra tiranos e ditadores. Não é à toa que tanto se esforçam para censurar humoristas. Foi nesses quadros que ele ficou realmente famoso na Ucrânia, e que muita gente ficava com medo dele ser perseguido e silenciado. Ao contrário, a rede de televisão gostou tanto do trabalho dele que colocou a empresa de Zelensky como principal produtora de toda a grade de TV entre 2010 e 2012. Depois disso, já famoso, já conhecido, já milionário de tanto dinheiro que ele ganhou com sua produtora, Zelensky partiu para fazer filmes. Fez vários filmes que fizeram muito sucesso na região. Em 2014, com a invasão russa da Crimeia, ele se opôs ao banimento de artistas russos na Ucrânia, que foi pedido pelo ministro da Cultura da época. Chegou a ser acusado de colaboracionismo com os russos, porém sempre deixou claro que apoiava a Ucrânia e considerava os russos invasores. Chegou a doar 1 milhão de hryvnias ucranianas para o exército ucraniano para ajudar no combate de Donbás na época. Os filmes que ele produzia multiplicaram ainda mais a sua fortuna, mesmo com todos os problemas políticos. Em 2015, começou a produzir, ainda no canal Inter, uma série chamada Servidores do Povo, em que interpretava um professor idealista de escola que um aluno filmou fazendo um discurso contra a corrupção, o vídeo virou viral na internet e o professor acaba sendo eleito para ser presidente do país. A série lida sobre como uma pessoa sozinha pode limpar toda a sujeira do governo, pode contornar todos os problemas, convencer todos os políticos e consertar o governo. Bom, é o caso de ficção mais ficcional que existe no mundo. Só na imaginação das pessoas que um cavaleiro branco bem intencionado vai chegar em algum governo e conseguir limpar o governo da corrupção. A máquina do governo, a máquina do Estado, ela tem vontade própria e ela vai sempre moer qualquer um que tentar diminuir o seu tamanho ou os ganhos de quem ganha com ela. Mas a série fez sucesso lá na Ucrânia, o público gostou, justamente porque ele encarnava algo que era mesmo o desejo do povo, uma figura nova. Vemos esse tipo de coisa com muita constância na política. Quando a população se desilude com o Estado, a primeira coisa que ela tenta fazer é levar pessoas novas para o Estado. Agora, muita gente no Ocidente acha que ele ficou conhecido por essa série, mas não, ele já era uma pessoa muito conhecida lá antes dessa série. Imagine um Silvio Santos ou um Luciano Huck da vida. Alguém que, sim, é um ator, é um apresentador, um comediante, mas muito mais que isso, é um empresário, um produtor de sucesso. Fez fortuna gerando conteúdo que a população de lá gosta. Há quem diga que, de fato, essa série foi criada com o exato intuito de lançar ele na política. Não contem esse segredo para o Luciano Huck, por favor. Na série, o professor é sem querer eleito presidente, e ele também fez parecer que, bom, ele não estava nem pensando em política, mas já que eu estou aqui, o pessoal gostou, vamos concorrer às eleições só para ver no que dá, e ele acabou ganhando as eleições em 2019 com mais do dobro dos votos do segundo colocado. Não teve para ninguém. Mas, como esperado, mesmo tendo boas intenções, limpar um governo é algo impossível. Foi atender o desejo do povo ucraniano no sentido de se aproximar mais da Europa e se afastar mais da Rússia. E ele estava indo relativamente bem, até a pandemia, quando suas medidas de controle trouxeram uma baixa na popularidade. Quando, em 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia achando que um palhaço presidente com baixa popularidade iria acabar fugindo ou sendo preso pelo próprio aparato do Estado, os russos descobriram que não era bem assim não. Enfrentaram, ao contrário, um empresário extremamente bem-sucedido e capacitado justamente na área de comunicação, que é uma das mais importantes nessa guerra. O presidente Zelensky não tem experiência militar, o que é ótimo. Ele delegou isso para militares técnicos que sabem tratar isso de forma profissional. Ele mesmo se dedicou a fazer o que sabe fazer melhor, comunicar. E se vocês acham que isso é pouca coisa, lembre-se que a máquina de propaganda russa é notoriamente eficiente. Até aqui no Brasil tem meia dúzia de infelizes reproduzindo as mentiras russas. Meia dúzia de pessoas, um punhado de agentes russos e milhões de robôs. Ele sozinho
usando o que ele sabe fazer de comunicação, conseguiu projetar uma imagem extremamente positiva da Ucrânia no mundo todo. Esse foi um dos motivos do sucesso do país nessa empreitada. Ele nunca foi um mero palhaço, ao contrário, é um empresário com uma capacidade e determinação que é exatamente o que a Ucrânia precisa neste momento para destruir o gigante russo. E para os libertários puristas que andam tendo chiliques quando eu elogio um presidente, eu deixo um recado simples. Eu acho mesmo que países são besteiras desnecessárias. Forças armadas são apenas uma enorme perda de recursos que seriam muito melhor gastos em outras áreas. Fronteiras são linhas imaginárias que nunca deveriam existir. Mas eu sempre deixei claro que tenho o pé no chão. Libertarianismo será uma realidade e existirá em todo o mundo ao mesmo tempo. Mas nesse momento ainda temos que lidar com um monte de estados. Existem uma série de situações em que temos que usar soluções estatais para resolver problemas práticos. Eu acho a justiça estatal uma piada, ineficaz e sem sentido. Mas se eu precisar, eu vou usar ela. Eu acho o SUS um absurdo completo, porque pagamos extremamente caro por algo que tem uma péssima qualidade. Agora, se eu precisar usar, eu já paguei o imposto, por que eu não usaria? Agora, dado que a sua propriedade privada está sendo agredida por um exército invasor, você vai fazer o quê? Se já estivéssemos numa capistão, eu chamaria minha empresa de segurança privada para me defender. Mas não temos empresas de segurança privadas no momento. Se a força estatal é a única forma de resolver uma agressão injusta e absurda, é lógico que temos que recorrer a ela. O fato é que o governo Zelensky é apenas um governo, com todos os defeitos que tem todos os governos. Mas neste momento é a única coisa que impede a agressão e destruição da propriedade privada de milhões de ucranianos. Não esperem de mim nenhuma crítica a Zelensky ou ao seu governo neste momento. Eles são a vítima. No estupro, ninguém fica falando: ai, mas a vítima podia ter usado uma saia maior para não ser estuprada. Ela também contribuiu com isso. Não, a culpa é sempre 100% do estuprador, 0% da vítima, não importam as circunstâncias. Putin é quem merece todas as críticas. E se você sente vontade de criticar a vítima por qualquer coisa que seja, eu quero distância de você, seja qual for a sua orientação política. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado.